Prezados irmãos, a palavra de Deus deste domingo nos convida a refletir sobre o nosso compromisso cristão. O verdadeiro cristão, ele não pode aceitar permanecer numa vida cômoda, paralisado. O verdadeiro cristão, ele não se refugia numa religião ritualista, de gestos vazios, mas o verdadeiro cristão é alguém que se compromete com a transformação do mundo. É exatamente isso que Jesus nos diz claramente no Evangelho: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Por isso, Jesus está aqui afirmando qual é a nossa identidade cristã. Nós somos o sal, nós somos a luz. Mas que sal é este? Que luz é esta? Sal e luz que nós recebemos do próprio Jesus. Jesus é o nosso sal. É Ele que dá sabor, sentido à nossa vida. É Ele que conserva a nossa vida. É Ele que cura as nossas feridas, é Ele que dá sentido e é Ele também que serve a nós, que deu a vida por nós, para torná-la também sentido para a vida dos irmãos. Portanto, o cristão é um outro Cristo. Portanto, quando Jesus diz, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, Jesus está afirmando a nossa condição. Jesus está ressaltando a nossa identidade. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Meus irmãos, qual é o significado desta afirmação de Jesus? Por que Jesus usa destas duas categorias, do sal e da luz, para comparar a identidade do cristão? De que serve o sal? Para que serve o sal? No tempo de Jesus, o sal era muito mais precioso e valioso do que hoje. O sal, na verdade, não era nem esse sal refinado que nós usamos, mas o sal era uma verdadeira, era como que em pedras, porque ele era usado praticamente para tudo, não só para dar sabor aos alimentos, como para curar as feridas, purificar as feridas, conservar os alimentos, pois não existia geladeira naquele tempo. Como que se conservava os alimentos? No sal. Por isso, as pessoas trabalhavam e recebiam muitas vezes o sal. É daqui que surgiu a palavra salário. Salário vem de sal. Portanto, o salário que hoje nós recebemos como pagamento é justamente aquilo que vai prover as coisas que nós temos no dia a dia, etc. O nosso salário é o sal. Muitos recebiam o sal como pagamento, por isso surgiu o nome salário. Quando Jesus diz então que nós somos o sal da terra, Jesus está dizendo que é indispensável, né, ser sal. Que o cristão não pode jamais deixar a sua essência, a sua verdadeira identidade. Portanto, o cristão é chamado a ser sal da terra, ou seja, a dar sabor. Pela pregação dos apóstolos, a vida vai ganhando sentido, sabor. Quem já foi obrigado a, pelo menos por um tempo, né, a comer algum alimento totalmente sem sal, chega um momento, uma hora que a pessoa diz o quê? Ah, não dá, não tem sentido, né? Nem vou, ou eu não vou comer mais essa comida, porque comer comida sem sal não tem sentido comer isso, né? É exatamente isso. O sal é para dar sabor e para dar sentido para a nossa vida. Assim, vós sois o sal da terra. Se nós damos sabor e sentido a vida dos irmãos, recebemos de Cristo o sabor, o sentido da vida cristã e somos chamados a dar sentido, a dar sabor à vida dos irmãos.
O sal também era para conservar a carne, preservá-la. Portanto, somos chamados também a preservar a vida dos irmãos, salvar os irmãos para a eternidade. A salvação não se dá individualmente, mas a salvação se dá comunitariamente. Portanto, nós somos chamados à salvação por Cristo e levados e chamados também a conduzir os irmãos à mesma salvação, ajudar os irmãos também a se salvar, conservá-los para Deus. O sal também serve para curar as feridas, né? Certamente os mais antigos, né, como eu, vão se lembrar de quando a gente era criança e que nós nos machucávamos na casa da avó. A avó vinha onde a gente se esfolava, né, e colocava um pouquinho de sal, né, com água, né? Aquilo era suave, né? Suave, né? Ardia como ninguém, como nada, né? E o que a avó dizia? Arde, dói, mas cura, né? Portanto, o sal era usado no passado também para ser colocado, sim, nas feridas, para purificar, para livrar da inflamação, né? Portanto, arde, mas cura. Portanto, vós sois o sal da terra. Vós sois chamados também a curar as feridas do coração, do mesmo modo que Deus cura as nossas feridas. E às vezes, para curar determinadas enfermidades, determinadas feridas, aquilo arde, aquilo é duro, não é fácil a gente ser corrigido, não é fácil a conversão sincera, né? A conversão exige uma transformação, e isso dói, né? Dói o orgulho, dói a arrogância, dói a vaidade, né? Quando a gente é levado, é forçado para outro lado, aquilo dói. No entanto, aquilo cura. E do mesmo modo nós somos chamados também a ser sal, portanto, a também curar os irmãos. Uma palavra, não um julgamento, mas uma palavra sincera, verdadeira, que colocada na hora certa, que dita com caridade, ela até dói, mas ela cura. Portanto, nós também somos chamados a curar as feridas da alma dos irmãos. E por fim, Jesus diz que se o sal se tornar insosso, de que servirá? A não ser para ser pisado pelos homens e ser jogado fora. Por isso, meus irmãos, é preciso persistir na virtude, é preciso persistir na nossa conversão, senão de nada nós serviremos. Um cristão não convertido de nada serve. Um cristão nós fomos feitos para a eternidade. E é justamente nesse esforço contínuo, diário da nossa vida, que nós seremos conduzidos para a eternidade, que nós chegaremos à eternidade com Deus. Portanto, se perdermos a nossa essência, se perdermos a nossa identidade, de que serviremos? Para que serviremos? De que servirá o cristão, se não for para iluminar e para dar sentido, dar sabor, curar a vida dos irmãos? Vós sois o sal da terra, vós sois também a luz do mundo. Para que serve a luz? Talvez 3 características próprias da luz, da qual certamente Jesus quis nos comparar. A luz serve para iluminar. Quantas pessoas estão às vezes na escuridão dos erros, do pecado, na escuridão da dúvida, da incerteza? Quantas pessoas se veem muitas vezes perdidas, e nós somos chamados a iluminar a vida dessas pessoas, não com uma luz qualquer, mas com a luz com a qual também nós somos e fomos iluminados. No dia do nosso batismo, o padrinho foi lá e acendeu uma vela, né, no círio pascal,
que representa a luz de Cristo. E aquela vela a gente aproxima da criança, e a chama da vela ilumina, para significar exatamente aquilo que nos foi dado pela graça do batismo. Fomos iluminados por Cristo, para nos tornarmos luz do mundo, luz para os irmãos. Jesus não nos ilumina para manter a luz somente para nós. Ele mesmo vai dizer: do que serve a luz se for para tampá-la? Se for para ficar só em nós a luz, de nada serve. Mas a luz que nós recebemos é para iluminar. Na verdade, nós não somos a luz, nós somos o candeeiro, né? Nós somos a candeia. Nós somos chamados a levar a luz, a iluminar a vida dos irmãos com a luz de Cristo, com a mesma luz com que nós fomos iluminados. Somos chamados a iluminar a luz dos irmãos. Através, e como iluminar? Às vezes através de uma palavra. Pela palavra, os ignorantes são iluminados, são orientados. A palavra, mas não qualquer palavra, não uma palavra apenas fruto do nosso interesse. Às vezes a gente vai dar um conselho para alguém, mas a gente dá um conselho sempre, às vezes, com segundas intenções, não é isso? A gente vai aconselhar segundo a minha intenção, o meu desejo, né? E às vezes a gente acaba convencendo a pessoa para que ela faça como eu quero, para que ela seja como eu quero. Não, não é essa palavra. Isso não é conselho. O verdadeiro conselho é dar a palavra com a qual eu mesmo sou orientado. A palavra que me orienta é com essa palavra que eu vou orientar os demais. A palavra que me instrui é a mesma palavra com que eu devo instruir. A palavra que me corrige é a mesma palavra com que eu também procuro corrigir. Então, não é uma palavra minha, mas é com a palavra do próprio Deus. Ele é a luz. E é com a sua luz que somos e fomos iluminados, e que é com esta luz que nós devemos também iluminar a vida dos outros. A luz também serve para aperfeiçoar. O que é uma casa aperfeiçoada? Uma casa limpa. E quanto mais a luz ilumina, mais fácil de enxergar as sujeiras se torna. Quanto mais fraca é a luz, a gente enxerga aquelas sujeiras maiores, mais as poeiras, aquelas sujidades dos cantos acabam ficando, não é? E quanto mais forte a luz se torna, mais fácil de enxergar as sujeiras, as poeiras, elas se tornam. Portanto, não ter medo de se aperfeiçoar. E o que é o aperfeiçoamento? O aperfeiçoamento, na verdade, é a gente procurar limpar essas poeiras que aparentemente não aparecem, que aparentemente não faz mal algum, mas que para quem tem rinite, para quem tem alergia, basta uma poeirinha, não é? Então é preciso limpar bem. Então às vezes a gente acha que aquela poeirinha não vai fazer mal algum, mas faz, né? Mas a poeirinha, a princípio, às vezes pode até não gerar grandes desconfortos, mas acumulada se torna algo complicado, algo ruim. Portanto, aperfeiçoar na vida cristã é isso. É deixar ser iluminado por Deus e passar a iluminar também a vida das pessoas, aperfeiçoando-se e aperfeiçoando. Aperfeiçoando-se, aperfeiçoando a nós mesmos e aperfeiçoando também os irmãos, ajudando também os irmãos a aperfeiçoar-se, mostrando para os irmãos o erro, mostrando para os irmãos aonde ele está falhando, não é? Por isso, aperfeiçoamento. E por fim, a luz também serve para aquecer, né? Aquecer e fazer crescer, né? Quando a gente vai numa granja, quem já foi, né? As crianças vão lá ver a granja, aqueles montes de pintinhos, né? E estão tudo lá embaixo da luz, né? Porque eles precisam ser aquecidos para poderem também crescer. Quando a gente nasce, a gente é tirado do ventre da mãe e colocado lá, né, sob uma luz quente,
para que a gente possa ser aquecido e crescer, se desenvolver, para que os órgãos internos do corpo possam ser despertados. Que bonito isso! Quando Jesus diz que nós somos luz, é exatamente isso. Somos chamados a aquecer os corações, né? E nos fazer crescer, né? E fazer também crescer até alcançarmos a eternidade. Portanto, a nossa vida o nosso desejo é um dia podermos alcançar a eternidade, e para isso sejamos luz, a fim de ajudar os irmãos a aquecerem-se diante das realidades difíceis pelas quais enfrentam na vida, mas também ajudá-los a crescer. Se nós assim o fizermos, certamente estaremos vivendo a nossa verdadeira identidade, pois vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Se nós não vivermos de fato essa identidade, cristãos nós não seremos, né? Podemos ser qualquer coisa, menos cristão. Podemos até dizer que temos uma religião, mas não vivemos a religião a que pertencemos. Portanto, Jesus nos ensina hoje a verdadeira identidade do cristão, que nós aprendamos então de Jesus e nos esforcemos cada vez mais para assumir essa nossa identidade, pois se não formos para dar sentido, para curar, se não for para ser sal, se não for para iluminar, para aperfeiçoar, para fazer crescer, ou seja, se não formos para ser sal e luz, de que servirá? De que serviremos? Para que serviremos? Para nada. Portanto, sejamos este sal da terra e essa luz do mundo que nos fala Jesus. Assumamos essa identidade cristã, para que assim possamos viver segundo a nossa própria condição. Assim seja. Amém.